Oitava aula. Trabalho da força elétrica. Estudamos na mecânica que as forças cujo trabalho não depende da trajetória são denominadas conservativas e que o trabalho pode ser calculado pela diferença de energia potencial. A força elétrica é um exemplo de força conservativa. Vamos considerar dois pontos A e B de um campo elétrico, por exemplo, gerado por uma carga fixa Q. Uma partícula eletrizada com carga Q desloca-se do ponto A ao ponto B segundo a trajetória descrita na figura a seguir. Para cada um desses pontos, temos associada uma energia potencial elétrica. O trabalho da força elétrica pode ser obtido por trabalho AB, uma letra grega tal, vamos chamar de TAB, é igual a menos delta EP, que é igual a trabalho AB, que é igual a EPA menos EPB. Em relação ao potencial elétrico, podemos escrever que tal AB é igual a QVA menos QVB, que é igual a QVA menos VB entre parênteses. Por se tratar de uma força conservativa, o trabalho da força elétrica independe da trajetória percorrida pelo corpo sobre o qual ela atua. Para calcularmos o trabalho, basta conhecermos as energias ou os potenciais elétricos inicial e final. No exemplo anterior, para a partícula percorrer o trajeto ilustrado, é necessária a ação de um agente externo. Uma partícula carregada eletricamente descreve um movimento que se desloca livre num campo elétrico sob a ação única de uma força elétrica. Nesse caso, por ser um sistema conservativo, a partícula transforma energia potencial em cinética. Além disso, o trabalho da força elétrica é sempre positivo para uma carga livre em uma região sujeita a um campo elétrico. Vamos considerar, mais uma vez, no espaço ao redor da carga elétrica Q, fixa e positiva, dois pontos A e B e uma partícula com carga elétrica Q colocada sobre um desses pontos. Nessa situação, consideremos o movimento da partícula Q em duas situações. Segundo o trabalho da força elétrica, dado por tal AB é igual a Q, entre parênteses, VA menos VB. Para Q maior que zero, ou Q positivo, temos que a carga se desloca de A para B. Como VA é maior que VB, a diferença de potencial será positiva. VA menos VB é positivo. Assim, o trabalho da força elétrica será tal AB é igual a Q, entre parênteses, VA menos VB, onde tal AB será positivo. Cargas elétricas positivas livres
sob a ação de um campo elétrico movimentam-se no sentido da linha de força para pontos onde os potenciais elétricos são menores. Para Q menor que zero, ou para Q negativo, temos que a carga se desloca de B para A. Como VA é maior que VB, a diferença de potencial será negativa. VB menos VA é negativo. Assim, o trabalho da força elétrica será tal AB é igual a Q, que multiplica VA menos VB menos VA, entre parênteses. E tal AB é positivo. Cargas elétricas negativas livres sob a ação de um campo elétrico movimentam-se no sentido contrário ao das linhas de força para pontos onde os potenciais são maiores. Nota-se que, tanto para cargas positivas quanto para cargas negativas, o trabalho realizado é sempre positivo e que a energia potencial elétrica diminui quando as cargas elétricas se movimentam sob a ação de um campo elétrico. Diferença de potencial em campo elétrico uniforme. Considere uma região de campo elétrico uniforme dois pontos A e B inseridos nele e uma carga elétrica pontiforme Q. Supondo que a carga se desloca de A para B por causa da força elétrica F, podemos determinar o trabalho dessa força da seguinte forma. F é igual a Q vezes E. Tal, que é o trabalho, também você pode chamar de T. Tal, AB, é igual a força vezes a distância. Tal, AB, é igual a Q, E vezes D. No caso do campo elétrico uniforme, o potencial decresce no sentido de A para B, ou seja, o potencial dos pontos de uma linha de força é decrescente se considerarmos o sentido da linha. Por outro lado, os pontos B, C e D, que estão sobre uma linha perpendicular às linhas de força, representam o mesmo potencial elétrico. A diferença de potencial elétrico entre dois pontos pode ser escrita em função do trabalho da força elétrica. Tal AB é igual a Q, que multiplica entre parênteses VA menos VB. Tal AB é igual a Q vezes U. E o U, que é a diferença de potencial, é igual a tal AB dividido por Q. Pela expressão do trabalho da força elétrica para o campo elétrico uniforme, a diferença de potencial elétrico será U é igual a tal AB sobre Q, que é igual a Q, E, D dividido por Q, que é igual a E vezes D. Note que da relação obtida, diferença de potencial U é igual a campo elétrico E vezes a distância, encontramos o campo elétrico, que é U vezes D. E definimos outra unidade de campo elétrico, o volt por metro. Superfícies equipotenciais. Chamamos superfície equipotencial uma superfície cujos pontos apresentam o mesmo potencial eletrostático.
Para o caso de uma única partícula eletrizada, as superfícies equipotenciais são esferas centradas nessa partícula. No campo elétrico uniforme, as superfícies equipotenciais são paralelas entre si e perpendiculares às linhas de força. Observe que, em todos os casos, as linhas de forças são perpendiculares às superfícies equipotenciais. Sejam os pontos A e B de uma superfície equipotencial, deslocando-se uma carga pontiforme Q de A para B, temos que tal AB é igual a Q, que multiplica entre parênteses VA menos VB. VA igual a VB, pela definição de superfície equipotencial. Então, tal AB é igual a Q vezes zero. Tal AB é igual a zero. O trabalho realizado pela força elétrica no deslocamento de uma carga pontiforme entre pontos de uma mesma superfície equipotencial é nulo. A força elétrica só realiza trabalho para deslocamento entre pontos que se encontram em superfícies equipotenciais diferentes. Exercícios resolvidos. Exercício número 2. Seja o campo elétrico de uma carga central Q igual a 6 microcoulomb e uma carga de prova Q igual a 4 nanocoulomb a uma distância de 3 centímetros da carga central, determine o trabalho da força elétrica atuante na carga de prova, sabendo que ela se afastou 6 centímetros em relação à posição inicial. Dados do problema. A distância D1, 3 centímetros, que transformando para metro encontramos 3 vezes 10 a menos 2 metros. A distância D2, 9 vezes 10 a menos 2 metros. A carga fonte 6 microcoulomb, que transformando para coulomb encontramos 6 vezes 10 a menos 6. A carga de prova 4 nanocoulombs, transformando para coulomb encontramos 4 vezes 10 a menos 9. Podemos calcular o potencial elétrico em cada um desses pontos. VA é igual a K, carga fonte, dividido pela distância, que é igual a, substituindo as letras por números, 9 vezes 10 a nona, 6 vezes 10 a menos 6, dividido por 3 vezes 10 a menos 2, que é igual a VA, que é igual a 18 vezes 10 a quinta volts. VB é igual a K, Q, dividido por D, que é igual a 9 vezes 10 a nona, que multiplica entre parênteses 6 vezes 10 a menos 6, dividido por 9 vezes 10 a menos 2, que é igual a VB é igual a 6 vezes 10 a quinta volts. Lembrando que essa distância D2 igual a 9 vezes 10 a menos 2
é a distância total de afastamento entre a carga-fonte e a carga de prova. É a soma das duas distâncias. 3 centímetros mais 6 centímetros, que corresponde a 9 centímetros. Transformando para metro, 9 vezes 10 a menos 2 metro. O trabalho da força elétrica sobre a carga Q será dado por tal AB é igual a Q, que multiplica entre parênteses VA menos VB. Substituindo letras por número, tal AB é igual a 4 vezes 10 a menos 9, que multiplica entre parênteses 18 vezes 10 à quinta menos 6 vezes 10 à quinta. Fazendo essa conta, vamos encontrar que o trabalho da força elétrica sobre a carga Q é igual a 4,8 vezes 10 a menos 3 joule. Exercício número 3. Ao lado, temos a representação de uma situação em que 3 superfícies equipotenciais são colocadas numa região cujo campo elétrico é uniforme. Considere que no ponto B há um elétron que se desloca por causa da ação desse campo B. Nessas condições, determine, item A, a intensidade do campo elétrico. Item B, o sentido do deslocamento do elétron. Resolução. Item A, sendo VA menos VB igual a E vezes D, então, substituindo letras por número, encontramos intensidade do campo elétrico é igual a 40 menos 10 dividido por 10 vezes 10 a menos 2. Fazendo essa conta, encontramos a intensidade do campo elétrico. 500 volts por metro. Item B, o sentido do deslocamento do elétron. Sendo a carga do elétron negativa, ele se movimenta espontaneamente para os pontos onde os potenciais são maiores. Portanto, de B para C. Exercício de número 4. Considere duas placas metálicas paralelas, distantes uma da outra 3 centímetros. No interior destas placas, há um campo elétrico uniforme e a diferença de potencial entre elas é igual a 21 volts. O meio em que as placas se encontram é o vácuo. Despreze os efeitos do campo gravitacional e determine, item A intensidade do campo elétrico no interior das placas. Item B, a carga elétrica de uma partícula de 3 vezes 10 a menos 6 quilogramas, sujeita a uma aceleração de 8 metros por segundo ao quadrado, que foi abandonada no interior deste campo elétrico. Item C, a velocidade com que a partícula do item anterior atinge a placa, se ela for abandonada a partir do repouso. Resolução. Para o item A, qual a intensidade do campo elétrico no interior das placas? Como o campo elétrico é constante, a diferença de potencial U é igual a E vezes D, ou que o campo elétrico é igual à diferença de potencial dividido pela distância entre as placas. Substituindo letras por número, encontramos 21 sobre 3 vezes 10 a menos 2. E fazendo essa conta, encontramos o valor do campo elétrico, igual a 7 vezes 10 ao quadrado,
volts por metro. Item B. A carga elétrica de uma partícula de 3 vezes 10 a menos 6 kg, sujeita a uma aceleração de 8 metros por segundo ao quadrado, que foi abandonada no interior deste campo elétrico. Como a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, temos, substituindo letras por número, a força resultante é igual a massa da partícula, que é 3 vezes 10 a menos 6, vezes a aceleração, que é 8. A força resultante é igual a 2,4 vezes 10 a menos 5 newtons. Sendo o campo elétrico determinado por E igual a F sobre a carga de prova, e substituindo essas letras por números, encontramos 7 vezes 10 ao quadrado, que é igual a 2,4 vezes 10 a menos 5, dividido pela carga de prova que queremos determinar. Fazendo essa conta, encontramos o valor dessa carga, 3,4 vezes 10 a menos 8 coulomb. Item C. A velocidade com que a partícula do item anterior atinge a placa se ela for abandonada a partir do repouso. Utilizando a equação de Torricelli, v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a delta x, e substituindo as letras por números, encontramos velocidade ao quadrado é igual a 0 ao quadrado, já que parte do repouso, mais 2, que multiplica a aceleração, que vale 8, e o delta x, que vale 3 vezes 10 a menos 2. Fazendo essa continha, encontramos a velocidade com que a partícula atinge a placa. É aproximadamente igual a 0,69 metro por segundo.